Bem, a próxima palestra vai abordar a gestão do Simples Nacional e como palestrante eu convido o analista de sistema do SIGA, o senhor Marcelo Previti. Olá, boa tarde. Eu sou o Marcelo, sou analista de sistemas do SIGA, né? Não sou auditor fiscal, não trabalho diretamente com fiscalização, né? Como a maioria de vocês, né? Mas o SIGA tem um papel importante, né? Nessa questão do Simples Nacional. O SIGA realiza, né, desenvolvimento de sistemas para auxiliar, né, no trabalho de gestão do Simples Nacional de vocês, né? Eu vou falar rapidamente do SIGA para quem não conhece. Então, o SIGA foi criado em 2007, né? Ele é um consórcio público. A lei dos consórcios públicos é de 2005 e com a necessidade, né, dos municípios catarinenses de precisarem de uns sistemas de informação, pois muitos não possuem equipe técnica de TI, né, em suas prefeituras. O SIGA foi criado para atender essa finalidade. Então, consórcio público focado em tecnologia, 11 anos de fundação, a sede em Florianópolis, gestão realizada pelos prefeitos municipais através de uma assembleia geral, os empregados são públicos, concursados, e procedimentos de compras e controles dos gastos públicos supervisionados pelo TCE. Então, assim como a prefeitura, o SIGA também realiza, né, as declarações lá para o TCE, né? Então, o propósito do SIGA é tornar cidades inteligentes e sustentáveis, e a missão é prover soluções tecnológicas para a melhoria da gestão pública. Atualmente, o SIGA possui 319 municípios consorciados, sendo desses 292 no estado de Santa Catarina, e também possui 10 municípios, em 10 estados estamos presentes, né? Então, estamos com municípios como Curitiba, consorciado, Porto Alegre, Rio Branco no Acre, Salvador. Então, tem capitais, né, que mesmo com uma estrutura de tecnologia, vieram a se consorciar ao SIGA, pois o SIGA possui um produto que hoje no mercado é considerado de grande valia, que é a gestão do Simples Nacional, que eu vou mostrar daqui a pouco algumas situações. Além do sistema do Simples Nacional, o SIGA possui alguns outros sistemas, né? Um dos mais conhecidos é o Diário Oficial, onde é publicado as resoluções, portarias, né, das prefeituras, Câmara de Vereadores e outros entes. Então, quais são as formas de atuação na tributação do SIGA? Então, integração entre os diversos municípios consorciados, através a gente possui um sistema de coleta de dados, né, que é o coletor. Apoio à padronização de legislação e procedimentos. Então, hoje o SIGA está atuando junto ali na Secretaria do Comitê Gestor do Simples Nacional, ao convite do Maico, né, para tratar de assuntos em relação aos arquivos do Simples Nacional. Então, aqueles arquivos do PG-das-D, que vocês baixam lá no Transfarc, aqueles arquivos têm um padrão e o SIGA auxilia nessa questão de padronização, né, desses arquivos. Participa também do CONFAS municipal, né, aqui do estado. Possui uma formação na Câmara Técnica de Gestão Tributária. Então, o SIGA tem um grupo ali de fiscais que atuam, né, junto ao SIGA para auxiliar nessas questões tributárias, para passar a expertise. Apoio às atividades no Comitê Gestor do Simples Nacional. Participação no grupo de acompanhamento do índice de retorno do ICMS, do movimento econômico, né? Atuação nos grupos de integração e simplificação de procedimentos da Rede Sim. Então, a gente atua também com o sistema do GSIM, que alguns conhecem, e Programa de Saúde Fiscal do Ministério Público.
O coletor de dados, né, é uma ferramenta que o SIGA desenvolveu para auxiliar os municípios na integração das informações de cada um para unificar e tentar criar um data lake e auxiliar na parte tributária, cadastral, os municípios. Então, é uma ferramenta que onde o município envia as informações e o SIGA armazena e distribui e integra com os demais sistemas. Base de dados cadastrais. Recentemente, a Receita Federal disponibilizou uma base cadastral pública, não sei se alguém já verificou ela, já fez o download dela, onde possui todos os dados cadastrais, né, como sócio, endereço, KNAI fiscal, de CNPJ, só apenas pessoa jurídica. Então, é uma informação de grande importância, né, pois a gente sabe que muitos municípios não possuem a base cadastral, apesar de estar na rede SIM, similar à base cadastral de CNPJs ou do Estado. Então, é algo de grande importância que a gente está trabalhando e vai integrar nos sistemas tanto do Simples como do GSIM. Estatísticas do Simples Nacional. Então, esses dados foram retirados lá do portal do Simples Nacional. Então, são dados públicos, então, onde vocês podem verificar o total de optantes do Simples Nacional em agosto de 2019 estava próximo de 14 milhões de estabelecimentos. Aí a gente nota que São Paulo tem 28% desse montante. Então, o estado de São Paulo é seguido de Minas Gerais, Rio de Janeiro, e Santa Catarina tem 4%, né, mais de 610 mil optantes do Simples Nacional. Desses 610 mil, então houve um crescimento de 10% em 2019, desde janeiro até agosto aumentou em 10%. E desses 600 mil em Santa Catarina, então existem 317 mil que são MEI. Então, basicamente, metade dos estabelecimentos, né, optantes pelo Simples são hoje MEI aqui em Santa Catarina. E em São Paulo, por exemplo, já são 2 milhões de MEIs. O MEI aumentou 11% durante 2019, similar ao Simples Nacional, né? No geral aumentou 10%, o MEI aumentou 11%, então as demais aumentaram um pouco menos que isso. E qual que é um grande problema? A inadimplência dos MEIs, né? Que, como o Fernando comentou ontem, né, muitos MEIs abrem simplesmente para comprar um carro, pegar um empréstimo bancário ou outras situações que não é de empreender, né? Então, existe uma inadimplência de 50%, um volume muito alto, né? Então, apesar de que ninguém gosta de fiscalizar o MEI por retornar muito pouco, é algo que bem importante que tem que ser tratado para isso não acarretar um aumento, né? E daqui a pouco o município ser 99% dos estabelecimentos MEIs. Alguns destaques com base nas declarações do Simples Nacional. Então, na gestão do Simples, o que nós trabalhamos ali? Questão da inadimplência do MEI, falta de regularização cadastral nos municípios, omissões em declarações, divergências entre documentos fiscais e faturamento declarado, divergência entre isenções, imunidade e a legislação em muitos casos. Como o Feitosa mencionou, né, hoje tem muita situação que o contribuinte declara como isento, imunidade, exigibilidade suspensa. Então, essas questões aqui ocorrem provavelmente em todos os municípios e é necessário alguma ferramenta, né, para gerenciar esses dados do Simples Nacional. Então, o SIGA realizou o desenvolvimento desse software, né? Então, como os municípios podem fazer a gestão do Simples através de um sistema, né? Em vez de olhar CNPJ por CNPJ, cada empresa, você pode olhar ele em lote, né? Olhar diversas empresas de uma vez só, ter filtros já que selecionem
quais são as empresas possivelmente sonegadoras. Então, esse é o intuito que o SIGA desenvolveu, o SIGA Simples. Hoje o nome G Simples, né? Atualmente a gente mudou a nomenclatura do sistema para SIGA Simples. Então, para quem não conhece, o portal é simples.siga.sc.gov.br. O acesso é restrito, né? Pois são dados fiscais que são armazenados ali. Então, como que o município pode monitorar, né, essas empresas, né? E como que o SIGA gera esse software? Então, nós processamos os arquivos. Quem já baixou os arquivos lá no Transfarc, lá pode ver que são arquivos gigantescos, lá de 500 mega, um arquivo com todos os municípios do Brasil, diversos CNPJs, e é complicado você abrir um por um, ou até usar aquela consulta de CNPJ do portal e ficar olhando cada CNPJ, cada PA dele. É bem complexo, né, essa situação. Então, o que nós fazemos identificamos processamos os arquivos, identificamos os contribuintes que são do seu município, encontramos situações de quem está devendo ISS, fazemos cruzamento de dados com nota fiscal, identificamos as isenções, apuramos valor adicionado, né, para gerar o retorno do ICMS. Eu vou mostrar algumas telas aqui do que a gente pode estar apresentando aqui para vocês, né? Então, a gente pode processar os dados apenas de Joinville, gerar dados gerais, né? Aqui é um sumário, né, que traz a receita bruta, né, do município. Então, aqui o município pode acompanhar quais são os dados, quais são as informações declaratórias, né, que foram feitas. Está pequeno ali, mas aqui a gente consegue acompanhar o crescimento da receita bruta dos MEIs, MEs e EPPs. Um outro relatório que a gente trata é receita apenas do ISS dos anos anteriores. Então, através de uma listagem de município, você pode acompanhar que é um lote, você pode ter numa planilha eletrônica também isso e realizar outras formas de filtros, né? Mas aqui você consegue ver em poucos cliques diversos estabelecimentos, quais são os valores declarados e que foram sujeitos ao ISS no decorrer dos últimos 5 anos, por exemplo. Então, são informações que é difícil encontrar se olhar somente nos arquivos. Outra questão, processo na esfera municipal. Hoje, quando você vai fazer uma declaração no Simples Nacional, ele é aberto, você pode colocar qualquer informação, não tem uma validação para verificar se existe algum processo no município. O que se trata esse processo? Existem contribuintes que não estão no Simples, não são optantes do Simples, né? E eles entram com algum processo, ou eles foram excluídos, entram com algum processo no município, ou no estado, ou na União, e simplesmente eles continuam a declarar no Simples Nacional, a recolher pelo Simples Nacional, e eles informam daí qual que é o processo nessa declaração. Podemos ver aqui que tem um número de processo que é tudo 9, e um contribuinte, um outro CNPJ declarou o mesmo nome, tá? O mesmo 9. Então, seria o mesmo processo, né, para começar. Um processo com 9 é meio difícil existir, né? Então, outro 0001, 111, então são números estranhos, né? Então, dessa forma, vocês podem encontrar esses contribuintes que estão utilizando essa prática, né? E fiscalizar esses casos aí. Outro relatório que a gente possui é o relatório de parcelamentos. Então, a gente sabe que hoje muitos contribuintes não pagam em dia, né? Deixam vencer diversos boletos e acabam tendo que parcelar para não ser excluído por débito no ano seguinte. Então, como verificar essa situação de parcelamentos?
através desse relatório de parcelamentos, onde vai constar a quantidade de parcelamentos que esse contribuinte já fez, a situação do parcelamento, o valor total e o pagamento total realizado por esses contribuintes. Um caso curioso até, né, e que vocês já devem ter visto, na situação de parcelamento existe alguns, né, encerrado por liquidação, quando ele finaliza, né, o parcelamento, tem encerrado a pedido do contribuinte, quando o contribuinte solicita que o parcelamento seja encerrado, possivelmente para ele realizar um novo parcelamento. Temos também o caso em parcelamento, que ele está efetuando os pagamentos, né? E um caso comum encerrado por rescisão, quando o contribuinte deixa 3 parcelas não pagas, né? Então é encerrado o parcelamento por rescisão. E essa prática é algo muito comum que estão utilizando. Então, para não sair do Simples Nacional por débito, ele realiza o parcelamento no final do ano, paga dezembro, janeiro, e depois deixa de pagar as parcelas e acaba rescindindo o parcelamento dele. Aí chega a final do ano, novamente, ele recebe a carta lá da Receita que vai ser excluído por débito e ele realiza um novo parcelamento. Então é algo que ocorre muito, né? E vocês podem monitorar através dessa ferramenta, então, através desse relatório de parcelamentos. Temos um relatório também aqui com a receita por contribuinte no ano. Então, no caso aqui, o ano 2018, a gente pode acompanhar qual que é a receita total desse contribuinte, qual que é a receita sujeita ao ICMS, receita sujeita ao ICMS, ISS também, e os débitos desse contribuinte no ano de 2018. Aqui, então, vocês podem até verificar quem está próximo de passar do limite do Simples Nacional ou do sublimite. Então, aqui vocês podem verificar se ele passou do sublimite para vocês cobrarem, né, conforme a legislação, após os 20% lá, cobrar direto no município o ISS. Junto a esse relatório, a gente traz outras 2 informações que também são utilizadas muito com frequência, né, com bastante frequência, para a sonegação, que é a substituição do ISS. Aquela situação, né, que ele diz que vai pagar, reteve em algum momento o ISS, ele é um contribuinte, digamos, de São José, vai prestar um serviço em Palhoça. Para São José ele disse que reteve em Palhoça, né, o ISS, só que Palhoça não tem o mínimo conhecimento disso, né, e para o município de São José vai aparecer lá a substituição de ISS. Então também é uma prática comum que vocês podem estar também fazendo uma busca das maiores empresas que declaram substituição de ISS e talvez tratar, né, de alguma forma, fiscalizar elas, monitorar essas situações, né. Outra questão que utilizam muito é locação de serviço. Então a locação tem aquela dúvida, né, geral, né, se a locação de serviço é uma prestação ou não. Um exemplo, vou prestar um serviço ou locar um guindaste para uma obra. Vai com o operário junto ou vai ser só alocado o equipamento? Então, é algo, com certeza, não é fácil de fiscalizar, mas aqui vocês podem acompanhar quem realiza essa prática, quem declara dessa forma e talvez acompanhar mais de perto, né, essas empresas aí que fazem esse tipo de lançamento aqui no PG-das-D. Nós temos aqui a receita de serviço por período de apuração. Então a gente segmenta aqui pelo PA. Então, em janeiro, fevereiro, então cada período de apuração a gente vai segmentar, separar aqui qual que é o ISS que ele foi declarado. O que é legal de ver, às vezes tem meses que sai de um padrão, né, esses valores,
já foi encontrado até em alguns PAs que está zerado, né? Parece que é férias coletiva da empresa, que não teve serviço nenhum, não teve venda de mercadoria. Então, isso às vezes ocorre e pode ser verificado aqui. Outra forma que vocês podem realizar a fiscalização, monitorar as empresas, é ver quem que está pagando o ISS, porque eles declaram, nem sempre a declaração é o correto, ele pode estar omitindo, mas se ele declarou, teoricamente ele teria que pagar, mas nem sempre ele paga essa situação do ISS. Então, nesse relatório a gente consegue ver quem fez a declaração, quanto pagou, quanto que está devendo do ISS e se tem parcelamento ou não, e tem o total de débitos. Nessa questão até entra, foi comentado ontem muito sobre o convênio, né, da PGFN. Então, o município que tem um convênio e pode verificar esses débitos, pode até tratar a questão da certidão negativa. Então, utilizar os dados do Simples Nacional para a emissão ou não de uma certidão negativa ou positiva de débitos. Receita de exportação. Então, a gente sabe que tem a regra lá, o Fernando mostrou ontem, que exportação dobra, né, o valor do limite, né, o sublimite. E aqui vocês podem acompanhar quem realiza exportação, tanto de mercadoria quanto de serviços. Algo que foi comentado ali pelo Feitosa hoje, que ele mencionou acho que umas 2, 3 vezes, essa questão da situação do ISS, como que o contribuinte declara o ISS. Então, pela legislação de vocês, tem isenção, tem imunidade, tem exigibilidade suspensa, lançamento de ofício, como que funciona essa prática, quem está fazendo isso. Aqui a gente trata aqui quem que fez, então no caso em 2018, podemos ver nos últimos 5 anos, tem relatório de cada ano, quem que está realizando a redução, qual o PA que ele utilizou essa situação, tem redução, isenção, lançamento de ofício, exigibilidade suspensa. Então nesse relatório tem 2 casos que ele bateu bastante na tecla, né, da fraude, né, das empresas. Então aqui tem exigibilidade suspensa de dois estabelecimentos aqui. Aí cabe a vocês, né, analisar os dados declaratórios. Pode ter sido um erro do contribuinte, mas se não tiver um relatório, se não tiver um sistema de gestão, vocês não vão conseguir verificar, né, essas situações. Imunidade também, então nem só as empresas rádio, por exemplo, que é imune, vai declarar imune, pode ter outras situações também. Ó, Boa Obra, Iguaçu Usinagem. Então, essas informações são de grande valia então para os municípios. Hoje, no Simples Nacional, nós não temos os dados do CNAE, tá? Então, a gente sabe que lá no Simples Nacional só vem os dados tributários. Através daquela base de dados da Receita Federal, o SIGA está trabalhando para incluir os dados cadastrais junto aos dados fiscais. Então, a ideia é anexar também, juntar, né, os dados de CNAE aqui nesses relatórios, para a gente saber que tipo de empresa que é essa, o que ele está fazendo, inclusive para comparar, porque ele declara, ele tem a declaração, ele pode declarar prestação de serviço, revenda de mercadoria, tem vários tipos de atividade, né? E ele pode colocar qualquer coisa, independente do CNAE dele, pois o PJZ não faz essa vinculação, certo? Então, através do CNAE, a gente quer gerar mais um relatório, né, para vocês, para fazer esse tipo de comparar, né, quem está declarando algo que não esteja vinculado com a sua atividade. Uma outra ferramenta também muito importante, que a gente tem alguns casos de sucesso, Rio Branco, Camaçari, em Lages, Londrina, o pessoal também usou, enfim, outros casos, é comparar
PG das D com a nota fiscal de serviço eletrônica. Inclusive a nota fiscal que vai ser próximo assunto, né, com o Wellington, vai falar da nota nacional. Acredito que aqui todo mundo já tem nota eletrônica, né? Ninguém tem nota em papel, ou alguém possui da nota em papel? Não, né? Então é algo bem fácil, como é tudo de forma eletrônica, basta cruzar os dados, né? Então fazer um comparativo, receita de serviço e receita de nota fiscal. Um exemplo ali, ele vai verificar qual que é essa diferença que existe, né, entre essas informações. Ele deixou de declarar. Então é uma forma fácil, né, de você mandar um DTE para o contribuinte para ele retificar a PG das D dele e corrigir conforme a nota fiscal. Porque ele já emitiu a nota, né, ele já falou que prestou o serviço, só falta ele declarar que ele está devendo esse ISS, né, e efetuar o pagamento. Não é uma garantia de pagamento, mas sabemos que já é uma forma de aumentar a questão da receita, né, de cobrança futura do contribuinte. Então, como eu mencionei, a gente está trabalhando com os dados públicos da Receita Federal. Então, quem já mexeu nessas últimas semanas no Simples Nacional pode ter verificado que ao lado de cada estabelecimento, nessa é uma tela de consulta de CNPJ, ao lado dela a gente já está trazendo algumas informações cadastrais, como o endereço, telefone, e-mail, CEP. Então tem essas informações que podem auxiliar vocês a encontrar esse contribuinte, ok? Então essas informações são da base da Receita, às vezes pode até estar de forma diferente no cadastro municipal. Então é interessante vocês terem esses dados aqui. Então essa é uma apresentação rápida, né, do Simples, né? O município que tiver interesse de conhecer melhor a ferramenta, olhar seus relatórios, ou mesmo que já tenha acesso à ferramenta e queira fazer uma capacitação mais avançada, com mais calma, o SIGA está à disposição para atender vocês. O portal do Simples é simples.siga.sc.gov.br. O e-mail, para quem quiser marcar uma capacitação, conhecer melhor a ferramenta, é simples@siga. Então, em vez do ponto, vai ter o @siga.sc.gov.br. Então, a gente fica à disposição de vocês. Muito obrigado pela presença de todos e até a próxima. Agora vai vir a palestra da nota fiscal, que é bem interessante para trabalhar junto com o Simples Nacional. Convido o Maico para entregar o certificado ao Fernando. Perdão, ao Marcelo. Está acabando, né?